E por que temos dificuldade em perdoar? Porque temos dificuldade de estar realmente apegados a Jesus. A propensão do nosso coração para afastar-se do Senhor muitas vezes supera até aquele desejo que nós acalentamos de estar perto do Senhor. A mulher aqui que foi até o poço de Jacó retirar água e teve um encontro com Jesus, de alguma maneira, inconsciente talvez, parecia não querer estar perto daquele homem. Ao longo do texto, quando a gente lê o texto de forma completa, a gente percebe que ela sempre tinha algo a dizer. Olha, você não pode me dar essa água, você não tem balde, você não tem com que tirar. Como? Você é judeu, como é que está falando comigo? Ela tinha uma dificuldade muito grande de estar perto de Jesus. Ela sequer tinha a ideia do que podia pedir a Jesus. Ela talvez não conhecesse Jesus, e Jesus mesmo diz assim: se você conhecesse aquele que está te falando sobre essas coisas, você te pediria a ele água viva e ele te daria. Estava tão perto, a bênção estava tão próxima, a graça do Senhor estava ao redor daquela mulher, mas ao mesmo tempo, por algum momento, ela estava distante de beber daquela água viva. Pode ser que seja o caso de alguém aqui esta noite, tão perto, tão próximo, andando ao redor de Jesus, tendo a possibilidade de beber da água que jorra para a vida eterna, e ainda assim retrucar, criar obstáculos, fazer da vida uma encenação, esquecendo-se de que, na verdade, Jesus quer transformar nossa vida. Ele não só quer estar ao nosso lado, como também quer mudar a nossa vida. Ele não queria só água quando pediu, e estava com sede, Jesus. Diz a palavra do Senhor que ele estava ali perto das terras de Sicar, as terras que Jacó dera a seu filho José. Estava cansado da viagem, havia se assentado. Ele queria beber água, sim, mas ele não queria só isso. Ele queria dar àquela mulher uma vida nova. É por isso que é importante que esta noite, você que está aqui, que como esta mulher, ainda está criando impedimentos entre você e Jesus, ainda existem muitos obstáculos para que a tua vida frutifique, para que a tua vida seja uma fonte realmente, onde todos possam ver a presença de Jesus. É muito importante que você, que se sente no papel daquela mulher samaritana, ouça essa mensagem. Mais do que ouvir o pastor Maurício, você ouça o Espírito Santo, porque ele está interessado esta noite em fazer diferença na tua vida. Esse texto está logo depois do capítulo de número 3. Pastor, isso é óbvio, é o capítulo 4. Mas por que eu estou dizendo isso? Há um interessante paralelo entre esses dois capítulos. Eu não sei se João tinha realmente esse interesse, mas eu enxergo este paralelo. No capítulo 3 nós temos um homem que procura Jesus escondido. Este homem é um judeu. E no capítulo 4 nós temos uma mulher. No domingo passado foi o dia do homem presbiteriano, esse é o dia da mulher presbiteriana. Esse capítulo é o capítulo da mulher, não é da mulher presbiteriana, é samaritana. Aquele homem procura Jesus, ele conhece bastante a lei. Ele é um judeu. Ele procura Jesus porque tem medo de ser visto com Jesus. Aqui nós temos um encontro de Jesus com uma mulher que também se aproximou de Jesus. Uma mulher não judia, samaritana. Ela se aproxima de Jesus e agora é ela quem questiona Jesus. Como é que o Senhor se aproxima de mim?
Nos 2 capítulos nós vemos que, de alguma maneira, a água é importante. No capítulo 3, Jesus diz para Nicodemos: quem não nascer do Espírito e da água não pode entrar no reino do Senhor. Da água e do Espírito não pode entrar no reino do Senhor. Mas aqui no capítulo de número 4, Jesus diz: você precisa ter uma água viva dentro de você. Esses 2 capítulos têm coisas muito interessantes presentes. Talvez ele fale de pessoas diferentes, mas eles falam da mesma salvação. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquela mulher samaritana tinha uma dificuldade muito grande. O texto no capítulo 4, verso de número 29, parece nos contar que este encontro com Jesus tirou um peso das costas daquela mulher. Vamos pensar um pouco no que está se passando com aquela mulher. O texto diz que ela já tinha passado por 5 casamentos. Estava no 6º casamento. Certamente ela não estava se sentindo uma pessoa adequada ao convívio santo, ao convívio com Deus. Tanto é que quando ela vai dar testemunho, ela falou: encontrei um homem que falou tudo quanto eu tenho feito. Veja como isso era importante na vida daquela mulher. Jesus causou uma libertação na vida daquela mulher, que ela se esqueceu inclusive do cântaro que estava carregando, para poder agora se tornar uma missionária divulgadora da verdade do Senhor. Imagine que aquela mulher carregava no seu coração o peso deste acontecimento da sua vida: 5 casamentos fracassados e agora um 6º que inclusive não está tão adequado. Esse que agora tens não é teu marido. Ela estava sofrendo interiormente, ela não tinha paz pessoal. O que nos afasta muitas vezes do Senhor, nosso Deus, é que dentro de nós mesmos nós não conseguimos sentir a paz que tentamos mostrar para as pessoas. Existem lutas dentro de nós, lutas interiores entre a carne e o espírito, lutas dentro da nossa mente, dentro dos nossos sentimentos, que muitas vezes nos levam a viver o disfarce de uma vida feliz, quando interiormente falta-nos algo. E essa paz só um encontro com Jesus pode dar. Foi isso que aconteceu na vida daquela mulher. Irmão, o que é que impede você de ter o desfrute desta paz? O que é que impede você de realmente viver por completo a paz que Deus concede em Cristo Jesus? Lemos alguns textos na noite de hoje, que Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. O texto de Romanos que diz assim, que estamos em paz com Deus. O texto de Romanos capítulo 12 que diz que devemos viver em paz uns com os outros. O que falta para que desfrutemos essa verdadeira paz? O que no nosso encontro com Jesus até os dias de hoje ainda não se completou em nosso coração, para que verdadeiramente possamos desfrutar e compartilhar a paz, como aconteceu na vida daquela mulher. Vamos olhar para a história desta mulher e vamos tentar encontrar um pouco de ensino sobre este tema. Jesus está cansado da viagem, aproxima-se dele uma mulher samaritana, ela veio tirar água. Era a hora sexta. Nós não sabemos exatamente se a hora sexta deve ser contada pelo método romano ou judeu. Se for contado pelo método judeu é meio-dia. Se for contado pelo método romano pode ser 6 horas da manhã ou 6 horas da tarde, porque os romanos contavam o dia em 2 partes, como nós também, 1 da manhã, 1 da tarde. Possivelmente às 6 da tarde. Temos motivos para pensar que era 6 da tarde, porque dificilmente alguém iria até o poço andar tanto com o sol a pino. E ainda havia luz suficiente para que os discípulos fossem comprar na cidade. Não importando se era ao meio-dia ou às 6 da tarde, olhe para o texto e vê que essa mulher está indo ao poço sozinha.
Era costume das mulheres irem sempre acompanhadas de suas amigas. Dificilmente as mulheres iam retirar água sozinhas, não era costume delas. Por vários motivos culturais e até pela segurança. E até porque seus maridos não gostavam que as mulheres andassem sozinhas. E a cultura ainda daquela região ali do Oriente Médio é muito aproximada ainda deste padrão. Certamente ela estava carregando pesos, ela não andava em companhia dos outros, talvez os outros não quisessem a sua companhia, ou talvez ela quisesse se excluir dos demais, porque muitas explicações sobre a sua vida ela teria de dar. Talvez ela não quisesse. Ela está ali, esse é o real motivo porque ela está ali no horário em que está ali um homem judeu. Mas ela questiona este homem, dizendo, como sendo tu um judeu, pede a mim, que sou mulher samaritana, que te dê água? Irmão, muitas vezes nós não desfrutamos a paz completa da presença de Jesus em nosso coração e ao nosso lado, porque nós estabelecemos barreiras preconceituosas. Nós temos dificuldade em quebrar nossos preconceitos, dificuldade em fugir do lugar seguro dos nossos conceitos estabelecidos dentro da nossa cabeça. A gente acha que fazer tal coisa diferente, não, isso é coisa de gente carola. O que eu assumir um compromisso com a igreja, isso não. O que eu deixar o meu padrão, isso não. Ser como fulano, isso também não. Ouvir o sermão do Beltrano, isso não. Aquela mulher estava simplesmente do lado de um homem que estava lhe pedindo água. E ela estava tentando achar um motivo para não estar ali, ou para que ele não estivesse ali. E nós criamos e tiramos nossas próprias conclusões a partir de nossos próprios preconceitos em relação a Deus. Quem sabe Deus não pode estar junto comigo porque eu sou de tal jeito. Essa área Deus não pode se envolver na minha vida, senão Deus vai me atrapalhar. Se eu começar a me envolver demais com Jesus, eu vou ter que mudar muita coisa na minha vida. E tantas essas vezes que inventamos desculpas, criamos obstáculos, colocamos barreiras entre nós e Jesus, estamos, na verdade, retardando ou impedindo de alguma maneira que a paz de Cristo em nosso coração venha fluir e fazer diferença. Estamos preocupados em provar que somos melhores? Você é judeu, eu sou samaritana. Estamos preocupados em mostrar que somos piores. Você é judeu, eu sou samaritana. Estamos inventando coisas para não vivermos perto de Deus. Irmãos, nós temos que aprender a quebrar preconceitos que nos afastam do Senhor. Aprender a romper essas barreiras que são criadas ao longo da nossa existência, seja por causa da nossa educação, seja por causa da nossa maneira de ver o mundo, seja por qualquer coisa, pela sociedade, porque as pessoas querem que você trabalhe muito, querem que você ganhe muito dinheiro, então você se apegou a isso e acha que qualquer coisa que impeça isso vai te atrapalhar e você está colocando Jesus entre essas coisas. Você precisa romper essas barreiras. Aquela mulher ainda estava presa a essa barreira. Uma barreira preconceituosa criada ainda num tempo que ela nem existia. Foi criado isso lá no tempo do exílio, quando os samaritanos foram dominados, levados para longe, alguns poucos ficaram ali na sua terra. O rei babilônico trouxe gente de outros povos para morar ali e houve uma mistura. Então os judeus, entre aspas, de pura raça, puro sangue, achavam que eles eram muito misturados, que eram idólatras, que adoravam em outro templo. Lembra um caso lá de Esdras, quando Esdras e Neemias estão construindo o templo, os samaritanos pedem para ajudar, para boicotar, porque tinham ciúmes que os judeus estavam reconstruindo o templo. Então essa inimizade era antiga, e essa mulher, na verdade, nada tinha a ver com essa inimizade. Ali estava apenas um homem que pediu água.
que queria aproximar-se daquela vida. Mas aquele homem era o Filho de Deus. Jesus está aqui, o Filho de Deus. E Ele está oferecendo água. Não deixe com que barreiras preconceituosas, conceitos estabelecidos em seu coração, que na verdade nasceram da sua própria corrupção e da nossa própria corrupção, lhe impeçam de se aproximar desse Jesus. Olhe para o texto um pouco mais. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Veja, irmão, Jesus estava falando de coisas espirituais, mas aquela mulher só conseguia raciocinar coisas materiais. Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala assim: eu não pude vos falar como a espirituais, mas sim como a carnais, porque é carnal o vosso coração. Aquela mulher não podia ouvir aquela palavra e entender de outra forma que não a forma material. Ele está falando apenas de água, mas ele falou de água viva. Talvez ela estivesse imaginando aquela água que borbulhava na fonte, que parecia ter vida. Lembra do poço de Betesda? Achavam inclusive que um anjo mexia a água. Ela raciocinou que Jesus estava falando que eu te dou a água, não a água que ficou parada no poço, mas a água que está brotando da fonte, eu te dou se você pedir. E ela raciocinando em termos materiais, falou: você não tem com que tirar, Jesus. E aqui eu entendo, irmão, que o que estava impedindo aquela mulher de encontrar a água viva, a fonte da eternidade, da vida eterna, é que ela apenas conseguia enxergar a sua vida numa esfera material. Ela não conseguia perceber que a vida humana e que a presença daquele homem estava lhe comunicando coisas que estavam além da vida material. Veja como somos hoje um povo tão consumista, que nossas orações e nossos pedidos, quando resumidos em grupos, encontramos um grupo maior daqueles que se preocupam com as coisas materiais. Irmão, não é pecado se preocupar com coisas materiais, pedir emprego, pedir saúde, pedir sobre o relacionamento afetivo. Não é pecado pensar em coisas materiais. Deus criou as coisas materiais também. Tudo Deus criou para o nosso bem. Calvino dizia o seguinte, que se Deus não tivesse preocupação no nosso desfrute com as coisas materiais, as comidas não teriam sabores, apenas proteínas. Mas Deus as criou com sabor. Porque Deus quer que desfrutemos das coisas materiais. Mas Deus quer que nos lembremos mais ainda de que existe algo além. É mais do que o dinheiro que precisamos ganhar que importa. É mais do que a roupa que precisamos vestir que importa. É mais do que a comida que precisamos comer que importa. É mais do que a bebida que precisamos beber que importa. Não andeis ansiosos, preocupados com o que haveis de vestir, beber ou comer. Vocês valem muito mais. Mas buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Porque existem coisas superiores que devem ocupar o nosso pensamento. Irmãos, quando a nossa vida prioriza apenas a esfera material, nós temos dificuldade em experimentar a paz interior. Porque a esfera material é a esfera de provação. A esfera material, disse Jesus aqui mesmo em João, e João registra isso: no mundo tereis aflições. Esse momento que vivemos e as coisas que nos cercam servem para nos provar, para lapidar a nossa fé, mas elas não são um fim em si mesmo, pois foi para a glória de Deus que fomos criados, para o louvor da sua glória que existimos, para te louvar. Foi o que nós dissemos aqui, pois para te louvar foi que eu nasci.
Porque Deus está interessado em coisas muito maiores e superiores que fazem a diferença. Essas coisas, quando desfrutadas em intensidade, elas causam paz em nosso coração, a despeito das circunstâncias. Aquela mulher estava impedindo a aproximação da paz perfeita de seu coração, porque os seus olhos só conseguiam enxergar uma esfera de vida. O Senhor não tem com o que tirar. O poço é fundo. Jesus havia, na eternidade, criado as águas. Ele era o Senhor dos mares. Se Ele clamasse, até aquelas águas físicas poderiam jorrar. Ele conhecia aquele poço, não porque havia ouvido falar dele, mas porque havia sido o anjo da aliança que acompanhou Jacó. Havia sido o Criador de todas as coisas. Entenda que a tua vida tem uma esfera que vai além das circunstâncias que te cercam. Às vezes as circunstâncias que te cercam são difíceis. Envolvem tantas coisas. Mas Deus quer que você tenha um olhar que vislumbre mais que isso. O texto diz assim, que Jesus, quando falou para ela, tu te pedirias, ele te daria água viva, ela não somente criticou Jesus porque não tinha com que tirar, mas chegou a criticar Jesus dizendo assim, você acha que você é maior que o nosso pai Jacó? Ele nos deu o poço, o qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado. Ela se vangloriava na tradição de seu povo. Se vangloriava no seu costume de buscar água ali e fazer aquilo exatamente como Jacó fazia com seus filhos. E achava que aquilo era o suficiente. E não podia desfrutar a paz, porque estava tão acostumado com o seu viver diário, e estava tão feliz com sua tradição, que não podia romper os laços para desfrutar a paz. Criticou Jesus, eu acho que isso é maior que Jacó? Ele que nos deu esse poço. Ele, seus filhos e consequentemente nós que somos seus filhos também. Apegado a tradições, não podia desfrutar da paz que Jesus estava oferecendo, porque Jesus tinha daquela água, naquela hora para lhe dar. E Jesus era maior que Jacó, sim. Maior que Moisés, maior que Abraão, e tem um nome que é maior que qualquer nome. Foi feito maior que os anjos. Está acima de todas as coisas. Ele tem poder. As tradições daquela família não poderiam salvar aquela mulher, mas Jesus sim. Irmãos, as tradições são coisas importantes. O respeito que ela tinha por Jacó é algo importante. Mas isso não pode superar Jesus em nosso coração. Lembram que Paulo criticou os anciãos por seguirem tradições de homens? Não podiam eles desfrutar do verdadeiro Evangelho, porque achavam ele que o verdadeiro Evangelho era a tradição dos homens. Jesus agora quer dar água, quer dar vida, então ele precisa romper a barreira no coração daquela mulher. Verso de número 13. Quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O contraste entre essas duas águas é que qualquer satisfação numa esfera passa.
na esfera material. Mas aquele que bebe da água da eternidade, essa água não seca. E a pessoa não sente sede mais. Aquela mulher diz assim: Senhor, dá-me dessa água. Por que eu quero beber dessa água? Para que eu não tenha mais que vir aqui. Se eu beber de uma água que eu não vou ter mais sede, não terei de vir aqui. E mais, aquela mulher não conseguiu discernir que a água viva e a sede que iria matar era algo que transpõe a sede dos lábios e da garganta. Era a sede da nossa alma. A nossa alma tem sede de Ti, ou a minha alma tem sede de Ti, dizia o salmista. O coração do homem que conhece a Cristo sempre está sedento. Sedento da paz que Ele pode dar. Então, Jesus está oferecendo isso. Você, irmão, talvez esteja sedento. Muitas vezes você tentou disfarçar por causa dos seus preconceitos, por causa das suas tradições, quem sabe por causa da sua limitação de ver apenas a esfera física. Mas o coração do homem criado por Deus tem sede de Deus, porque o coração desse homem só pode ser satisfeito completamente com a presença do Senhor. O coração de todo homem está em guerra consigo mesmo, porque o coração do homem só pode encontrar paz em Jesus Cristo. É uma paz diferente, não é como a paz que o mundo dá, é isso que Jesus está dizendo e oferecendo. O que aquela mulher tem de fazer? Ela tem de abrir o seu coração. Até agora ela está na defensiva. Até agora ela está criando motivos. Jesus quer romper este coração. Então Jesus pega o seu bisturi. Ele conhece os corações. Ele sonda os corações. O Espírito do Senhor e a palavra do Senhor penetra os corações. Então o Senhor agora tem uma palavra para quebrar o coração daquela mulher. E a palavra que o Senhor tem é um desafio. Ele chega para aquela mulher e diz assim: vai, chama o teu marido. Jesus sabe que ela está casada pela 6ª vez. Aquele não é o marido dela. Ela estava escondendo, seu coração estava fechado, mas Jesus tinha a chave. E Jesus colocou a chave na fechadura. E Jesus abriu aquele coração com uma palavra: vai, chama o teu marido. Um desafio. Vai, mostra quem você é. Fala para mim quem você é. Eu não tenho marido, Senhor. Eu não sei como é que ficou a afeição daquela mulher. Imagine que por ela estar chamando a atenção de Jesus, você não tem com que tirar. Você é judeu, eu sou samaritana. Talvez algum pouco de altivez ainda estivesse presente naquele coração. Mas a essa pergunta, como ficou o rosto daquela mulher, eu não sei. Mas certamente essa não foi uma resposta feliz. Ela confessou: eu não tenho marido, Senhor. Talvez eu confessaria: Senhor, eu sou um pecador. Talvez você confessaria: Senhor, eu tenho criado barreiras entre nós. Senhor, eu não amo meu irmão. Senhor, eu não tenho perdoado meu pai. Senhor, eu não tenho perdoado meu filho. Senhor, eu tenho roubado na empresa. O que você diria para Jesus? Jesus tem a chave do teu coração. Para que aquela mulher pudesse desfrutar da paz, aquele coração precisava ser aberto. E a maneira de se abrir um coração é confessar a Jesus os nossos pecados. Não há outro jeito. Não adianta tomar banho, vestir roupa nova, ir para a igreja, passar perfume, pentear bem o cabelo, pôr um sorriso no rosto,
cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor. A verdadeira paz do Senhor só existirá em teu coração quando o teu coração for aberto por meio de uma confissão verdadeira, de joelhos dobrados diante do Senhor, e você rasgando diante dele o seu coração, as suas vestes, e dizendo para o Senhor: miserável homem que sou, eu não mereço, Senhor, a tua presença. Ou fazer como aquele publicano que batia no peito e dizia: tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, sê propício a mim que sou pecador. Jesus tem a chave do teu coração, meu querido irmão. E Ele quer ouvir essa tua confissão, como ouviu daquela mulher: eu não tenho marido. Não é porque ele não sabe, não, ele sabia. Ele disse assim: bem disseste, não tenho marido. Ele sabia. E não só que você não tem, mas que você já teve outros, já teve 5. E o que você tem agora não é teu marido. Nós precisamos dessa paz. Precisamos retirar as barreiras. Nós temos medo, vergonha. Eu não sei o que é que você tem, mas nós somos um povo que confessa pouco os seus pecados ao Senhor, que abre pouco o coração para Deus. É verdade, eu estou generalizando. Mas no geral, nós estamos como aquela mulher, às vezes precisando tanto beber dessa água que traz paz. Estamos tão amargurados, tão facilmente estamos odiando, nos revoltamos tão facilmente, tão rapidamente. Somos tão egoístas tantas vezes, prontos a criticar, tão propícios a criar circunstâncias de quebra da nossa comunhão. Precisamos beber da água. Precisamos conhecer Jesus. Precisamos estar mais perto dele. Precisamos romper as barreiras. Precisamos abrir o nosso coração. O resultado deste encontro, eu vejo lá no verso de número 29. Ela saiu falando para todo mundo, ela deixa o cântaro já não tem mais importância nenhuma agora. A água que ela andou tanto para ir pegar, o texto nem diz que ela deu água para Jesus. Algo havia acontecido. Algo de importante havia acontecido naquele coração quando ele se abriu para Jesus. Ela deixou o cântaro ali e foi correndo falar com as pessoas. E sobre o que ela falou? Eu encontrei um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Faltava alguma coisa, e depois o capítulo, lá no verso de número 39, diz que ao testemunho daquela mulher, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho dela, que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Veja que o fato de Jesus abrir o coração daquela mulher, ela confessar o seu pecado, transformou a vida dela. E não só a vida dela, transformou a vida dos outros. Eles não creram porque Jesus falou alguma coisa tão importante, mas porque Jesus havia retirado do coração daquela mulher o que a deixava triste. E por causa desse testemunho, os samaritanos pediam para Jesus: fique conosco. É até por isso que eu creio que tenha sido às 6 horas da tarde. Porque possivelmente o dia já estava chegando ao ocaso, ao final. Dizendo: fiquem conosco aqui, Senhor, como aqueles lá no caminho de Emaús. E ele ficou ali, ele permaneceu por 2 dias. E muitos creram nele por causa da palavra de Jesus. Cristo é a nossa paz. Precisamos dele
mais do que qualquer outra coisa, mais do que a água que bebemos e mata a sede na nossa boca, mais do que a roupa que vestimos, mais do que a casa que temos ou que sonhamos ter, nós precisamos dessa paz em nosso coração, todos nós. E esta noite, irmão, Jesus pegou a chave e colocou em vários corações. Como é que você vai fazer? Qual é a tua próxima resposta? Preconceito? Pensar na vida material somente? Tradicionalismo antigo? O que é que você vai responder? Nós queremos uma igreja que responda a Jesus: perdoa, porque pequei, quero estar perto de Ti. Deus use de Sua graça para conosco, e seja ela tão abundante, que faça a paz brotar e a água viva produzir-se em nossa vida. Vamos cantar o cântico, essa paz que eu sinto em minha alma.